Olá, pessoal. Salve Maria. Muito boa tarde para cada um de vocês que veio aqui participar desse mini, digo mini porque na verdade um retiro espiritual deveria ser no mínimo uma tarde completa praticamente, ou melhor ainda, uns 3 dias, e nem se falar se pudesse uma semana. Mas, dado os tempos, principalmente os meus, não tem como promover um retiro de toda uma, ou seja, uma tarde completa ou um dia, uma semana. Venho aqui oferecer a vocês esse mini retiro, no qual, com a graça de Deus, estarei dando 2 pregações, elas que têm o, a finalidade concreta, que é, como bem está no tema do convite que eu mandei a muitas pessoas, é o seguinte: como a quaresma ajuda o ser humano a alcançar o seu fim. Então, esse é o tema desse mini retiro e quero dar a vocês em 2 pregações. Claramente será uma pregação, depois um momento de meditação, para que você possa rumiar, meditar em seu coração as palavras que o Espírito Santo vai te impulsionar para que você possa meditar, tá bom? Sabendo que todo retiro, o que convém é um ambiente silencioso, um ambiente de silêncio, depois de cada pregação, ir um momento, uns 10, 15 minutos, se recolher em algum lugar que te chama a oração, e nesse lugar, claramente, buscar meditar. Na primeira pregação, eu vou te dar uma pergunta mais exata para meditar, mas claramente não deve ficar preso só na pergunta que eu deixarei para que você medite, mas bem claro que você possa depois, quem sabe durante a pregação, o Espírito Santo te faça chamar a atenção de alguma coisa específica. E nessa coisa, claro, você deve levar em consideração, porque mais do que o que eu direi, que espero seja inspirações, palavras inspiradas por Deus, claramente o Espírito Santo te inspira também. Por isso, vamos estar atento ao que Deus tem a nos falar hoje. E começamos esse retiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos começar esse retiro com o salmo desse domingo, que justamente foi o salmo que a quem foi na missa ou na celebração escutou hoje, ou vai escutar ainda, quem irá ainda, é o Salmo 90. É um salmo que, algumas bíblias pode ser que seja 91, mas é um salmo que nos chama muita atenção, porque através desse salmo, claramente vamos ver quase que uma resposta, ou por que Jesus não fez o que está prometido nesse salmo. Eu falo Jesus já porque eu vou adiantar um pouco do que será a segunda pregação, tá? E vamos rezar esse salmo. Tu, Senhor, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus, em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te terá um escudo de proteção. Já vou continuar aqui, porque eu comecei, tá bom? Estou lendo o Salmo, Salmo 90, e você possa ir acompanhando para início desse retiro. Tua mão temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas.
nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhestes por auxílio o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Querido Rodrigo, meu irmão, que já está nos acompanhando nesse retiro, já comecei com esse salmo como oração inicial, e claramente vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa pequena jornada de hoje, para que ele possa nos ajudar a entender o porquê que a quaresma é um poderoso auxílio, uma ajuda essencial para que nós possamos alcançar a nossa finalidade, ou seja, nós seres humanos alcançar o nosso fim. E vamos pedir a esse Espírito que nos ajude. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, depois de dar o contexto de como será esse mini retiro, começo já com a primeira pregação com o título A Misteriosa Criação do Homem. É um título que, à simples vista, muitos podem pensar, mas que misterioso foi ser criado o homem. Quando eu digo homem, claramente se refere ao homem à mulher. Mas que mistério estava aí? Claramente, há um mistério que guarda na criação do ser humano. E como podemos ver, deslumbrar esse mistério na criação? Esse mistério vai estar justamente na forma como Deus se referiu, Deus principalmente enquanto Santíssima Trindade, quando criou o ser humano. E também quero te ajudar a já ficar atento, que nessa pregação buscarei dá-la em 3 etapas. A criação do homem, sua caída e a restauração. A restauração claramente vai ficar mais um pouco no final, na segunda pregação. E vamos, desde a Sagrada Escritura, ver qual foi a diferença da criação do homem e das outras criaturas. No Gênesis, quando Deus vai criando cada ser, o céu, a terra, o sol, a lua, as águas da terra, as águas que ficam nas nuvens, que diz, ou seja, as águas do céu, como está nas Sagradas Escrituras, os peixes, as plantas, as aves, os animais domésticos e toda a criação, todas as vezes que Deus termina de criar, ele diz: e Deus criou e viu que era bom. Deus dizia, faça-se tal coisa, e a coisa se faria. Só que quando cria o homem,
se você quiser acompanhar depois essa leitura, Gênesis 1:26, guarde bem. Ele não diz, faça-se tal coisa. O que Deus faz diz, capítulo 1, versículo 20. Deus disse, capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Só que vamos detener um pouco na palavra, duas palavras, três em verdade, que diferencia. Primeiro, obviamente, nós já vimos que para criar o homem foi um pedido distinto. Não foi um faça-se, mas foi quase como a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todo o universo, olham para Jesus Cristo, que naquele tempo, claro, nesse momento da criação era o Filho eterno. E dizia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Primeiro façamos. O homem não foi criado e já não precisava nada mais. O homem tinha um segmento em sua criação, ou seja, o homem é quase que podemos dizer que foi criado no momento, mas ia sendo quase como Jesus, ia crescendo em estatura, sabedoria e graça. Isso por quê? Porque no catecismo vai nos dizer que o homem foi criado por mais que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que o homem foi criado à imagem de Deus enquanto ao uso de razão, uso da própria vontade. Por isso que o homem é o único ser, claramente depois dos anjos, que tem a capacidade de dizer sim ou não. Nem outro ser não tem essa capacidade de escolher, elegir entre o bem e o mal, por assim dizer. Então, o que vem a ser a semelhança? A semelhança é o que está no centro do homem, é o ser pessoa. E esse ser pessoa, ser semelhante a Deus, em outras palavras, é ser a imagem do próprio Jesus Cristo, que naquele tempo era ser como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é, em uma imagem, podemos dizer que é a forma perfeita do ser humano. E eu vou fazer uma experiência aqui que espero que vocês possam guardar muito na cabeça, na sua memória, que é o seguinte. Esse seria como a criação do homem. Quando Deus criou o homem é como esse vaso aqui, esse cálice, como no Brasil. Aqui na Argentina é copa. Esse seria Jesus Cristo. Vocês vejam que o tamanho é diferente. A forma é diferente. É quase igual, só que esse é maior. Então, é o seguinte. O homem, vou mostrar aqui para você ver melhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem, ou seja, esse homem é criado à imagem, ásia, em espanhol é ásia, mas em direção a chegar à semelhança perfeita de Deus. Então, é como que Deus cria o homem, e o que Deus coloca no homem? Isso é para você entender como também acontece na criação do homem hoje em dia. O homem, ao ser criado hoje em dia, entre a união do homem e da mulher, eles dão a matéria, que seria como, vamos dizer, essa parte que pode tocar, a matéria
o ser humano dá para que surja um novo ser. Só que esse ser humano, ele não pode mover com sua carne. Por isso que vem Deus e infunde, como diz no Gênesis, Deus infundiu o Espírito Santo em Adão, no primeiro homem. E aqui, justamente, vem Deus e dá ao homem o seu espírito. Esse homem foi criado à imagem, com um pouco de semelhança, mas destinado a chegar a uma semelhança perfeita. Por isso que o homem teria que passar numa prova. O homem teria e teve uma prova, uma provação a ser passada, para alcançar a semelhança perfeita. Por isso que, antes da caída, o homem tinha um conhecimento praticamente quase perfeito das coisas. Adão, quando dava um nome a uma coisa, não era porque ele buscava no dicionário e dizia, não. Deus deu a Adão a sabedoria para ele, ao dar um nome a uma coisa, ele sabia a composição dessa coisa, o ser que essa coisa faria, por isso ele dava um nome característico ao que a coisa ia obrar. Então, eu vou deixar aqui do lado, porque esse é o homem, Adão. Agora, vamos então continuar um pouco nessa trajetória da assombrosa, misteriosa criação do homem. Só o homem é aquele que recebeu o Espírito de Deus. O Espírito que dava a esse homem até essa imagem e essa semelhança. Ou seja, essa semelhança ainda não completa. E Deus, ao criar esse homem, ele, ademais de criar a imagem e semelhança dele, Deus dá a ele algumas palavras de pai. De um pai que diz, de todas as árvores que tem no jardim, você pode comer. Mas tem uma árvore que se chamava do conhecimento do bem e do mal, que você não pode comer. E se nós vemos desde um olhar e analisar por assim, enquanto a quantidade, vemos que o homem foi muito, ou seja, a tentação se vê que era demais do diabo para comer dessa árvore, porque o que continha nessa árvore para que esse homem comesse, enquanto que muitas outras árvores, plantas, ele poderia saborear. E aqui também já dou começo a que vocês possam já ir entendendo que o homem, desde o primeiro Adão, até hoje, eu, Antônio Luiz e cada um que me acompanha, saibam que o homem tinha uma inclinação ou seja, inclinações que são terríveis para ele. E aqui nós devemos ver que Deus, ao colocar o homem, porque o homem, para que saiba melhor também um conhecimento mais bíblico, o homem não foi criado dentro do paraíso do Éden. O homem foi criado fora, do barro. Mas Deus coloca ele dentro do paraíso e aí dá essas proibições. Ou seja, a pergunta é, esse homem conseguiu continuar escutando a voz do Pai? Não a voz do Pai enquanto a proibição. Esse Pai, esse Deus bondadoso, que no Gênesis também diz que baixava pela manhã e pela tarde para conversar com o homem, que mais do que conversar, tem creio que é Beata Catarina Emmerich, ela relata como foi a criação do Gênesis, um montão de coisas que Deus mostrou para ela, e ela vai dizendo nas suas visões que não era Deus que baixava, como, vamos dizer, eu tenho uma conversa de manhã e uma conversa de tarde. O que Deus fazia era vir com os anjos a rezar com Adão. E claramente depois Deus conversava com ele. E os anjos, juntos, todos em um coro, rezavam seriam as laudes e as vésperas. Qual é essa oração? Um dia saberemos quando chegar nós lá no paraíso. E esta comunhão que Adão tinha com Deus,
ele era a que fazia o homem crescendo em semelhança de Deus. Porque o homem, ao ser criado, ele não tinha todo o conhecimento perfeito. Por isso que Deus vinha e ia, como quase que, em outras palavras, educando Adão a alcançar a meta a que ele era destinado. Mas, como nós bem sabemos, está bem relatado nas Sagradas Escrituras, e vocês vão ver que, infelizmente, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, o homem, infelizmente, não conseguiu ser fiel a Deus. O homem, infelizmente, caiu em 3 tentações. A tentação fala os santos padres, desde uma visão, ou seja, a concupiscência dos olhos, viu que era apetitosa o fruto, o desejo de ser Deus, o orgulho, a soberba, e também querer apoderar, como que seria agora a concupiscência da carne, saciar esse desejo de comer esse fruto. Alguns podem estar pensando, mas isso quem cometeu foi Eva. Mas não sei se vocês sabem, mas Adão estava do lado de Eva. Adão era o que deveria proteger a Eva. Infelizmente não protegeu. Adão era o que deveria passar na frente e não praticamente lutar contra esse dragão, como nós vamos bem ver o que foi o nosso novo Adão, Jesus Cristo, fez. Mas o homem, na sua não só covardia, mas na sua soberba, infelizmente, sua alma pura foi, infelizmente, manchada. Esse homem, que era puro, veio a se tornar um homem manchado pelo pecado. E que seria esse pecado? Que podemos dizer? Que seria esse pecado? Em outras palavras, vamos dizer, não, Deus, eu não quero mais servir a Ti. Em outras palavras, seria isso. Porque se Deus tinha dado, Deus, Pai Todo-Poderoso, a ele, a norma que não deveria comer desse pão, ele está falando, Senhor, eu sou Deus meu, eu não vou obedecer a Ti. E, infelizmente, caiu, e ao ficar dessa forma, manchado, praticamente não tem mais como ter uma comunhão com Deus. E isso sabemos porque Deus não é aquele que dá a pureza. Deus não é aquele que dá a bondade. Deus é a pureza em si. Deus é a bondade em si. Por isso que a bondade não pode unir com a maldade. A beleza não pode unir, estar na mesma que a feiura, na mesma, vamos dizer, no mesmo ser. Porque se Adão tinha recebido o Espírito de Deus e o Espírito de Deus é Deus, logo Adão praticamente expulsou Deus da vida dele. E claramente caiu nas tentações que depois dele muitas gerações caíram e ainda caem até hoje. Depois na última pregação, vamos adentrar mais profundamente o que consiste essas tentações que o nosso primeiro pai caiu e sua descendência caiu, muitos de sua descendência caíram, e como veio aquele que mostrou que tem possibilidade de não cair nessas tentações. E qual é o remédio para não cair? E qual é a forma de chegar à semelhança que Adão não chegou? Adão ficou dessa forma, manchado. E agora, como podemos ver nas Sagradas Escrituras que Deus, como podemos ver em outras palavras, a relação do homem com Deus depois que cai nesses pecados? Ou
um pecado original, por assim dizer. O que acontece é que Deus baixava no jardim. Tinha um horário específico. Só que chega um momento, um dia, depois da caída desse homem, Deus busca o homem outra vez. No capítulo 3, no versículo de 8 a 9. Diz assim: E eis que ouviram. Vou ler bem direito para que vocês possam bem entender e como é a situação desse homem. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor. Há uma tradução que fala, e escutaram a voz do Senhor, não os passos. Do Senhor, Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde, quer dizer, nas vésperas. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe. E interessante que não fala que o Senhor Deus chamou Adão e Eva. Deus chamou a Adão, principalmente. E aí disse: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos. Outra tradução, ouvi a sua voz no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me de ti. Aqui, queridos amigos e todos que me acompanham agora ou me acompanhará depois, porque estou gravando esse vídeo, essa pregação para que possam ver depois. O homem, ao cair, se esconde de Deus. Então, já vou levando a você a poder pensar nessa frase. Que você está respondendo para Deus? Sabe por quê? Pergunto você porque assim como Deus não criou o homem, Deus cria o homem numa relação íntima. Deus vem ao encontro desse homem na mesma hora, no mesmo lugar, e disse: Adão, onde está? Também está te perguntando, Rodrigo, Maria, Francisco, onde está? Não estou dizendo se Antônio, onde está você? Por que devemos nós primeiro buscar escutar esse clamor de Deus, mas um clamor não de um juiz que quer condenar esse homem. Não. Um pai, como pai do filho pródigo, que esperava toda tardezinha, toda manhã e toda tarde, vendo e perguntando no seu coração: onde estás? Então, queria terminar essa primeira pregação pedindo a que você possa refletir. Vamos ficar 10 minutos, fazer um intervalo de 10 minutos, para que você possa, pelo menos, ter essa pergunta, se puder até escrever, e buscar responder a Deus. Deus que agora te pergunta: onde estás? E onde está não quer dizer, estou no meu quarto, estou na igreja. Não. Desde o íntimo do seu coração. Você está na presença de Deus ou não? Você está escondendo de Deus? Porque Deus vai estar sempre buscando-te, como buscou Adão. E nós vamos ver que não deixou Adão nessa situação. Nós vamos ver que teve um ato primordial pelo qual Deus não deixou em vão, no chão, sujo, dessa forma, este homem que ele tanto amou ao criar. E por isso, busca refletir essa pergunta. E se também querer seguir desde as Sagradas Escrituras, está no Gênesis 3:9. Essa frase onde Deus vai perguntar:
Onde estás? E aí, se você quiser escrever depois, até mesmo como um diálogo com Deus. Dizer, Senhor, eu hoje estou longe de Ti, eu estou perto, mas quero me aproximar mais. Mas busque você mesmo encontrar essa resposta e busque você ter esta noção de que não só Adão foi criado à imagem, à semelhança, mas eu, você, cada ser humano, até os piores seres humanos que já existiram nessa face da Terra, foram criados à imagem, à semelhança de Deus. E lembre-se, só alcançando a semelhança é quando nós chegaremos à realização do nosso fim. Principalmente essa felicidade que ninguém tira, que ninguém dá. Porque essa felicidade não vem de fora. Essa felicidade é uma pessoa, é o próprio Deus. Por isso, deixo você agora, você puder meditar ao mínimo 10 minutos. E busca primeiro agradecer a Deus e depois a essa resposta: onde estás? Até daqui a pouco.